também. Galera, então, boa tarde, né? Vamos começar aí mais um encontro do nosso clube de leitura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dois autores aí que foram paradigmáticos aí para pensar algumas questões sobre a narrativa moderna, a narrativa contemporânea, e que abriram um caminho para várias possibilidades, vamos falar assim, dentro da literatura. E por isso que eu resolvi começar essa nova fase aí dos nossos encontros, depois a gente ter pegado um romance gráfico, que foi o Maus, que é um livro, por um lado, de um gênero autobiográfico, mas com uma pegada política muito forte e baseado totalmente em fatos reais, aí, no caso, o Holocausto. Depois a gente seguiu aí para o Imunidade, da Eula Bios, que também entra um pouco na ideia da autobiografia, tem um fundo político, mas no caso relacionado mais à questão de saúde, né, e que dialoga tanto com o que a gente está vivendo hoje em dia, relacionado à pandemia, né, do coronavírus, que inclusive está nos fazendo ter as nossas atividades aí de forma remota, né, e que está tendo tantos impactos no mundo, de forma geral. E aí, mudando novamente de gênero, a gente teve a ideia de entrar no conto, esse meio para o final do bimestre. E aí, quando eu pensei a primeira coisa sobre conto, eu não consigo pensar em conto sem pensar no Allan Poe. E o Gabriel tinha até comentado sobre a gente tentar fugir um pouco, né, do não ficcional e tal. Então a gente vai começar nessa primeira etapa falando um pouco de dois autores de ficção, no caso do conto de horror, e que abriu possibilidades aí para outras formas de narrativa, que é o que a gente vai entrar no nosso último debate antes de terminar o bimestre, com dois autores que talvez estejam entre meus autores favoritos da vida toda. No caso, dois autores brasileiros, uma autora e um autor, que eu vou falar daqui a pouco, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu fiquei até meio receoso por um lado, curioso por outro, para saber como é que seria a reação de vocês com essas leituras, né? Porque são leituras que, por um lado, são totalmente diferentes do que a gente leu anteriormente, e por outro, são leituras que fogem bastante de um padrão aí que nós já temos aí mais ou menos acostumados, né? Então vou tentar falar pouco e quero ouvir bastante aí sobre as impressões que vocês tiveram nas leituras. Não sei se vocês leram as cinco obras que foram recomendadas, né? Eu coloquei duas como obrigatória, mas acho que é um negócio que deixar muito aberto e chega no dia a gente fica meio sem saber sobre o que falar, né? Na próxima agora vão ser contos de novo, mas vão ser dois contos de cada autor, e aí a gente já fecha, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o próprio conto, né? O que é o conto enquanto gênero textual, né? E principalmente a partir do Poe, né? A partir da ideia do romance, né? O conto é como se fosse um romance curto, né? Ele tem aqueles elementos básicos da narrativa épica, que nós podemos, eu sempre em aula falo sobre o pente, né? Que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. O personagem pode ser um personagem que está explícito, tem os personagens que são os protagonistas, tem os personagens que estão ali meio que num segundo plano, né, que são aqueles que participam da história de forma direta ou indireta. Podem ser personagens, vamos falar aí, são pessoas, podem ser animais, podem ser entidades mitológicas, né, como acontece um pouco nesses contos aí que a gente conversou, né? Não sei se vocês leram, por exemplo, A Cor que Caiu do Céu, do Lovecraft. Um dos personagens é uma coisa que a gente não consegue nominar, né? É simplesmente uma coisa que está no além, né? E eu acho isso bastante curioso, bastante interessante. Que tem a ver com um negócio meio sobrenatural, meio extraterrestre e tal. O enredo seriam
próprio desenrolar da história, né? A apresentação da história, né? E com um destaque com o que a gente chama de clímax, né? Que é quando acontece aquele negócio meio que você está esperando o tempo inteiro para acontecer. E isso é muito forte dentro da narrativa policial, da narrativa de terror e tal, que é quando aparece um negócio que você estava esperando que aparecesse, né? Você não sabe se vai ou não, né? Que seria aquela curva entre o real e o imaginário, né? Que vocês vão ver que em ambos, a maior parte do tempo, você fica meio em dúvida se aquilo ali poderia mesmo acontecer ou não, né? Eu vou dar um exemplo aí do Gato Preto, por exemplo, né? Do Allan Poe, que a todo momento você fica se perguntando se aquele gato tem uma influência realmente no desenrolar dos acontecimentos, ou se é simplesmente uma loucura que está dentro da cabeça daquele personagem protagonista, né? Isso eu acho uma coisa interessante. E outros, o clímax já é um pouco mais explícito, né? Que é, por exemplo, quando eles entram lá naquele mundo meio sobrenatural, né? No chamado de Cthulhu, por exemplo, do Lovecraft, quando acontecem coisas que realmente fogem de uma explicação racional, vamos falar assim, e entra naquele limiar entre o verossímil, quer dizer, com o que é passível de ser realidade, e o fantástico, né, que é justamente aquilo que está além das possibilidades do mundo empírico, vamos colocar assim. A gente tem também o narrador, né? O narrador é interessante a gente pegar aí, pelo menos 3 tipos que são os mais recorrentes, né? Que é o narrador personagem, que é o que participa da história, o narrador observador, que é aquele que é como se ele fosse juntando, né, relatos e tentando descobrir o que aconteceu a partir de visões diferentes, mas ele não sabe tudo o que aconteceu, ele fica meio em dúvida também. Queria que vocês me falassem quais tipos de narradores vocês acham que tem nessas histórias. E o narrador onisciente, que seria o cara que sabe de tudo, que ele sabe o que as pessoas estão pensando, sabe o que está acontecendo em diferentes lugares e tal. E que são os 3 aí mais recorrentes. O tempo, a gente tem que ver se é um tempo linear ou um tempo não linear, quer dizer, seria um tempo cronológico, né? Início, meio e fim. E o linear ele seria feito por digressões, né? Ele seria feito por flashbacks, onde ele volta no tempo, ele está falando do futuro e lembrando uma coisa que aconteceu antes. Né? O Poe usa muito esse tipo o Allan Poe usa muito esse tipo de narrativa também. E o espaço é onde está acontecendo, né? Se é numa casa especificamente, né? Numa cidade, na zona rural e relacionado com uma casa, ou é num espaço. Você vê o poema O Corvo, por exemplo, ele é praticamente um cômodo, né? Ele é um poema, mas ele é como se fosse um conto também, porque ele conta uma história, né? Onde o corvo aparece e fica. O que é muito interessante desse poema O Corvo é a sonoridade, né? Tanto que eu mandei um livro para vocês aí, que era só com traduções do Corvo para o português, né? Que é uma tradução difícil, porque é um poema no inglês com a sonoridade excepcional, né? Esse corvo que fica repetindo nevermore, né? Nevermore, nunca mais, e que aí dialoga com a própria efemeridade da existência, né? E aquele sentimento de espanto, de medo, de horror, né? E da própria impotência eu acho que é um ponto de interseção que você pode pensar em comum entre todas essas narrativas, é aquele sentimento de pequenez, né? Da racionalidade humana, do entendimento humano perante o desconhecido, né? E um desconhecido que emerge dentro dessas narrativas do próprio fantástico, né? Do desconhecido, do que inclusive questiona. E aí, só para terminar, não vou entrar muito em detalhes dos contos, que eu quero ouvir vocês mais falando um pouco sobre isso também, para pensar o contexto do próprio Allan Poe ali, né? Daquelas narrativas que emergem do século XVIII para o XIX, e como o grande cara que foi traduzir o Allan Poe para a Europa foi o Charles Baudelaire, na França, que inventou o movimento simbolista e que abriu caminho para o que
tudo que veio a ser as vanguardas europeias e a arte moderna como um todo. Então, a gênese de um processo de desracionalização da linearidade da arte tradicional começa muito dentro dessas narrativas aí, do conto de horror do Allan Poe. E aí tudo que vem na arte moderna depois. Quer dizer, há aí também uma vontade, né, e que eu acho que vai ser aprofundada aí por teorias como a psicanálise, né, como depois os avanços da inteligência artificial, da física quântica e etc., e que buscam mostrar para o ser humano como ele não é tão o grande senhor, né, da natureza, como a sociedade pós-iluminista meio que fez crer, né? A sociedade pós-positivista fez crer, quer dizer, muitos personagens aí, por exemplo, desses contos, né, como o narrador, o personagem protagonista na Queda da Casa Usher, né, ele fala, não, mas... E no Chamado de Cthulhu também, não, mas é uma coisa que eu não poderia acreditar, porque não faz sentido, não sei o quê. Quer dizer, são narradores céticos e que vão cedendo aos poucos, né, para o medo do desconhecido. Né? E esse medo do desconhecido tem muito essa função, se é que se pode chamar de função, de abrir portas para a possibilidade da dúvida, negando essa certeza do empirismo, do positivismo, do iluminismo. Né? Eu acho que, do ponto de vista histórico, né, transcendendo aí para a questão artística e para a própria narrativa, é interessante também que nós consigamos aí fazer esses paralelos. Acho que inicialmente era um comentário que eu queria fazer e saber como é que foi, né? E aí abro para os colegas aí, para os alunos todos. Queria saber principalmente como que foi a experiência, né? Se vocês ficaram com medo, se vocês acharam chato, se vocês acharam a linguagem, como é que vocês acharam, e se vocês já tinham tido contato com esse tipo de escrita, como é que vocês diferenciam isso, né, do que a gente já leu antes e tal, e de forma bem sincera, bem aberta, bem tranquila. Queria saber aí um pouco de vocês. Beleza? Depois a gente volta. Tem algumas questões mais também que eu quero comentar aí no final sobre o andamento do grupo e sobre algumas questões para a gente tentar melhorar as nossas metodologias aí. Beleza? Por enquanto é o que eu tenho para falar. Aline, você quer continuar? O Gabriel, depois a gente abre para os alunos. Pode ir o Gabriel primeiro. Tá por aí, Gabriel? Tô sim, show. Desculpa. Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Isso aqui. Beleza. Boa tarde aí para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui, Igor, enquanto você estava falando, me contorcendo na cadeira, ansioso para falar principalmente sobre o Lovecraft, que é um autor que eu nunca tinha lido. O Poe eu já tinha lido não só O Gato Preto e o Corvo, que foi os que eu reli essa semana, mas eu tinha lido outras coisas dele. Inclusive, já tinha discutido no clube de leitura do qual eu participava lá no IFMG de Betim. Foi uma experiência bem legal. A gente discutiu o Corvo especificamente, e a gente fez uma atividade com a professora de inglês lá, justamente por causa disso que você comentou, assim, né? De como é difícil traduzir esse poema para outras línguas, né? E para o português, as pessoas que tentaram e foram bem-sucedidas aí, é uma lista que dá um pouco de medo, né? Lá no livro que você compartilhou com a gente, tinha Machado de Assis e Fernando Pessoa. Mas eu acho que o principal comentário sobre o Corvo é um pouco esse, assim, dessa questão da tradução mesmo, né? E como que a tradução é sempre uma invenção. Eu traduzo também, mas eu traduzo do inglês e textos acadêmicos, assim, minha experiência como tradutor sempre foi de textos acadêmicos. Eu nunca traduzi, nunca trabalhei com tradução de textos literários, né? E aí, texto acadêmico é muito diferente, assim, a lógica, né? Claro que tem uma questão também estética, né, o autor, ele, mesmo de um texto acadêmico, ele tem um estilo e tudo mais, né, da narrativa, mas é bem diferente de um texto literário aí, metafórico, que está trabalhando, né, com essa questão do som, igual você falou do Nevermore lá e o Corvo, né,
bem diferente. Eu acho que essa questão da tradução, de quantas traduções são diferentes, né? Se a gente compara lá as 3 que você disponibilizou, é uma questão que me chama muita atenção nesse texto do Poe especificamente. Enfim, mas aí como são contos, assim, eu queria falar um pouco sobre o Lovecraft, especificamente esse conto, o chamado de Cthulhu, que eu acho que é assim que fala, né? Eu nunca tinha lido Lovecraft. Justamente, Igor, traição é sempre traição. A gente sempre fala isso, né? É desse jeito, é sempre criar, né? Você cria uma outra coisa, porque, para começar, que os universos culturais são diferentes, né? Então você está um pouco tentando transpor algo que foi feito no século XIX, naquele ambiente ali do Poe, para o seu contexto cultural e também seu contexto temporal, né? Então, essa transposição aí de tempo, de cultura, ela sempre é traição, não tem jeito. Enfim, aí eu queria falar um pouco mais sobre a minha impressão lendo esse chamado de Cthulhu, esse conto do Lovecraft, né? Como eu falei, eu nunca tinha lido Lovecraft, obviamente eu tinha ouvido falar dele, assim, porque é um autor muito famoso, né? E recentemente, acho que no início do ano, eu fiquei sabendo de um debate muito grande relacionado a uma perspectiva racista, assim, do Lovecraft, né? E aí, quando eu fui ler esse conto, eu me surpreendi bastante, assim, inclusive porque no terceiro ano, há algumas semanas atrás, aí, quem é do terceiro ano vai lembrar, a gente estava estudando justamente o contexto em que o Lovecraft viveu. A gente já está estudando o contexto em que o Lovecraft viveu, que é esse final do século XIX, início do século XX, e aí eu consegui traçar vários paralelos entre o conto e esse contexto, né? A gente pode olhar para a literatura de várias formas, pode olhar para ela de uma questão mais da linguagem, né? Como geralmente a crítica literária, os estudos da linguagem vão fazer, e uma das formas de olhar para a literatura é historicamente, ou seja, contextualmente, né? Eu, como sou historiador, eu estou, digamos assim, por profissão, treinado a olhar para as coisas, não só para a literatura, para tudo, para as pessoas, para os textos, contextualmente, porque a história é o conhecimento sobre as experiências humanas no tempo, no contexto. E aí, quando eu li, né, esse conto, eu fiquei muito surpreso, na verdade, que eu até fiquei pensando assim, quem é do terceiro ano e está no clube de leitura, teve aí um bom exemplo de como o evolucionismo social, ou darwinismo social, do final do século XIX, início do século XX, que estava na base lá, né, do imperialismo europeu com relação a algumas localidades do continente asiático e do continente africano, e também o imperialismo norte-americano com relação ao Caribe, aqui na América, como é que esse evolucionismo social, essa perspectiva aí do darwinismo social, ela estava presente também na literatura. Eu fiquei pensando nisso, assim, como que isso está presente, aí eu até separei aqui vários exemplos desse evolucionismo cultural, evolucionismo social, desculpem, que está presente nesse conto do Lovecraft, e eu fiquei pensando também muito no seguinte, eu li o conto e eu não senti medo. Sei lá, o Gato Preto, por exemplo, toda vez que eu leio, me dá uma certa ansiedade, assim, eu consigo entender que tem um medo ali. E eu li o conto do Lovecraft, eu não senti medo, assim, em nenhum momento. E eu, como sou historiador, fiquei pensando, bom, se as pessoas lá do início do século XX, né, o texto é de 28, 29, se não me engano, sentiam medo lendo esse conto, e eu não sinto, tem alguma questão aí para eu compreender, nessa temporalidade diferente, para eu poder entender por que esse conto causava medo nas pessoas, né? E eu acho que a resposta tem a ver justamente com esse evolucionismo cultural, assim, né? No texto, o Lovecraft, a todo momento em que ele está narrando aí nessa história do mistério desconhecido, né? Ele usa uma linguagem, um contexto que é da antropologia evolucionista aí, que estava na base do imperialismo no final do século XIX, no início do século XX, aproximando, inclusive, né, culturas e práticas religiosas que são de contextos muito diferentes e aproximando essas práticas. Um exemplo, né, são os negros de Louisiana
e os esquimós da Groenlândia, que ele utiliza, né, que adotariam aí esse mesmo rito que ele está descrevendo aí, misterioso e tudo mais. E justamente nesse contexto, né, essas pessoas nos Estados Unidos que liam Lovecraft, ele não tinha muitos leitores, né, no material que o Igor disponibilizou para a gente estava escrito isso. Mas os leitores dele, né, lá nos Estados Unidos, ou europeus, brancos, eles tinham medo dessas práticas culturais de outras culturas, outras sociedades, justamente a partir dessa visão do evolucionismo que hierarquizava, inferiorizando as culturas não brancas, né? Aproximava e hierarquizava essas culturas não brancas. O Igor está falando aqui, né, usa muita relação da mestiçagem com práticas tribais e ocultistas. Justamente, esse vocabulário dele todo, Igor, é o vocabulário, né, da antropologia evolucionista. Ele, inclusive, cita o pai da antropologia evolucionista logo no início, assim, esse trecho eu não marquei, que é o Fraser, né, o James Fraser, que é autor de um livro aqui, ó, eu marquei assim, ele cita, inclusive, o livro Ramo de Ouro, que é um livro aí, justamente, em que estão colocadas, né, essas noções aí de tudo aquilo que não é europeu, tudo aquilo que não é branco, como ou da barbárie, ou da selvageria, daquilo que não é civilização, aquilo que é característico do evolucionismo, né? O Morgan, um outro antropólogo evolucionista bastante importante, o Fraser, ele era britânico, que o Lovecraft cita. O Morgan, ele era norte-americano. Ele cria, né, ele fala que a humanidade ela passa por três grandes momentos assim das sociedades. Um que é a selvageria, o outro que é a barbárie e o outro que é a civilização. E aí, nessa perspectiva, né, preconceituosa, hierarquizante do evolucionismo, o europeu é sempre o civilizado, ou o norte-americano, o branco é sempre civilizado, e o outro, seja ele asiático, africano, negro, latino-americano, né, o Brasil também, é sempre esse lugar das práticas tribais, do ocultismo, da mestiçagem, da barbárie, daquilo que não é civilizado, né? É sempre o contrário, assim, do civilizado. E eu acho que se eu tivesse que responder assim, por que as pessoas sentiam medo ao ler esse conto do Lovecraft? É justamente porque ele explora exaustivamente esses preconceitos raciais, preconceitos culturais que eram comuns aí do evolucionismo cultural na virada do século XIX para o século XX, né? Tanto nessa perspectiva do evolucionismo e também uma perspectiva racial, né? Eu separei 2 trechos aqui para ler, já concluindo, para outras pessoas poderem falar, de como que aparece esse racismo, né, do Lovecraft para causar essa questão do mistério, do medo, assim, né? A minha edição é diferente, aqui eu comprei o livro. Mas tem um momento que ele fala assim, examinados na delegacia após uma viagem muito tensa e cansativa, todos os prisioneiros revelaram-se homens vis, mestiços e mentalmente perturbados. Muitos eram marinheiros e alguns negros e mulatos, na maior parte caribenhos ou portugueses de Brava, no Cabo Verde. Davam a cor do voodoo aquele culto heterogêneo. Então tá aí, né, colocado essa associação entre as pessoas mestiças, que é um vocabulário típico aí desse racismo, criado por esse racismo do final do século XIX e início do século XX, a associação disso com essas pessoas sendo homens vis, né, ou seja, homens com maldade. E, mais do que isso, mentalmente perturbados. E é muito interessante isso, porque no evolucionismo, que o selvagem, o não civilizado, ele está para o louco e a criança. Então, de fato, faz sentido, né, ele falar que essas pessoas são mentalmente perturbadas, porque ele está a todo momento representando essas pessoas como os selvagens, os tribais, né, os não civilizados. E realmente, assim, o Igor tocou no ponto que eu acho que é fundamental, assim. O que é o evolucionismo no final do século XIX e início do século XX? O que são essas teorias do darwinismo social, do racismo, que vão estar presentes nas sociedades europeias, nos Estados Unidos, também no Brasil, né? O Brasil teve alguns antropólogos do darwinismo social, como, por exemplo, o Nina Rodrigues, que associava características físicas de pessoas negras ou de pessoas mestiças, como, por exemplo, o tamanho do nariz,
o formato do lábio, a cor da pele, com você tá mais propenso à criminalidade, naturalismo também, né? O Aloysio Azevedo no Curtiço, os personagens, né? Eles estão a personalidade dos personagens é sempre da ordem do biológico, né? Não na ordem do social. E o que são essas teorias aí do darwinismo social, essas teorias essas teorias do evolucionismo cultural na virada do século XIX e do século XX? São grandes críticas à tradição iluminista, à tradição da racionalidade, do pensamento lógico, que começa com a Revolução Francesa, né? Então, o Lovecraft está justamente aí, como o Igor apontou, né? Digamos que nessa vertente aí de pensamento, de produzir literatura e de sentimento também, para além de pensamento lógico. E não por acaso, esse é o contexto em que a psicanálise surge, como o Igor disse, né? Porque o próprio Freud, crítico, né, dessa concepção lógica, racional aí do iluminismo, da Revolução Francesa, ele era um grande leitor da antropologia evolucionista, né? Um dos livros fundamentais do Freud é o Totem e Tabu, que é uma aplicação das pesquisas do James Frazer, aquele antropólogo lá evolucionista, né? Considerado o pai da antropologia evolucionista que eu falei com vocês, na psicanálise, né? Para entender questões do inconsciente. No conto, isso está muito presente, né? O que leva lá o personagem, o personagem mais jovem, que procura o avô do narrador observador, o que chama a atenção desse avô? Justamente os sonhos que ele está tendo, né? Depois ele vai estabelecendo um monte de conexões, pessoas tendo sonhos ao mesmo tempo, e os sonhos são essa dimensão do inconsciente aí, que vai, na perspectiva da psicanálise, do Freud, que vai ser uma das áreas de pesquisa para desconstruir essa ideia de que o ser humano é, acima de tudo, racionalidade, pensamento lógico, consciência ativa do que está fazendo e assim por diante. Então, ao ler o Lovecraft, eu fiquei fazendo essas reflexões assim muito, que é tentando um pouco colocar o Lovecraft no tempo dele, né? Apesar de entender o Lovecraft contextualmente, apesar de ele já está escrevendo no contexto aí que é final dos anos 20, em que já havia muitas críticas a essa perspectiva da antropologia evolucionista. Inclusive, um dos principais críticos é norte-americano, contemporâneo do Lovecraft, que era um antropólogo culturalista chamado Franz Boas, que vão criticar essa perspectiva inferiorizante, essa perspectiva hierarquizante do evolucionismo cultural. Enfim, acho que, para começar assim, eu queria chamar bastante atenção para a leitura que eu fiz desse conto do Lovecraft. Depois a gente pode conversar mais sobre o Poe, enfim, sobre o Lovecraft também. Bacana demais, Gabriel. Aprendi muito aí com a sua fala e achei bacana. É um negócio que eu queria ouvir vocês falando mesmo, porque eu acho que ler o Lovecraft, principalmente esse tipo de conto, eu acho que A Cor que Caiu do Céu, ele não entra muito nessa questão, né? Porque no ambiente rural ali, né, ele fica e é um negócio meio que extraterrestre, não tem muito a ver com o culto, né, e tal. Mas realmente é um negócio que assusta, né? Porque hoje em dia não cabe tanto esse tipo de... Tanto não, né? Não cabe esse tipo de expressão, mas é legal para a gente entender essa evolução histórica, né? E não por acaso a primeira escolha aí das nossas próximas leituras vai ser a Conceição Evaristo, que é uma autora negra que discute a questão étnica, racial, de gênero, etc., e de classe social, e entre outras várias coisas, né, dentro do Brasil contemporâneo. Então vai ser um contraponto e um paralelo mais do que necessário. Acho bacana mesmo, e se a gente for pensar até biograficamente, né, o Lovecraft é desses caras meio que ficou a vida inteira, né, dentro de casa, né, com a biblioteca gigante, lendo toda aquela tradição ali cientificista, né, desse darwinismo social e etc. E isso é expresso realmente na literatura dele. E é legal a gente ter esse tipo de entendimento, né? Isso é um debate que se faz muito sobre, vamos trazendo isso para a literatura brasileira, por exemplo, o Monteiro Lobato, que é um escritor super celebrado do que a gente chama de pré-modernismo, nesse momento de transição entre o final do século XIX e o modernismo no começo do século XX, aqui no
no Brasil, e é um cara com posições e inclusive alguns contos dele com um racismo totalmente exagerado, assim, a ponto de já ter criado toda uma campanha de boicote ao Monteiro Lobato, etc. Se a gente for pegar autores como José de Alencar, né, grande autor romântico, e essa ideia do nacionalismo ufanista, né, da prosa romântica, com Iracema, com Senhora, Lucíola, etc., muito estudado, e era um cara defensor da escravidão, né, um cara que anti-abolicionista total. E hoje em dia, se a gente for pensar toda essa cultura do cancelamento, né, entre aspas, isso existe também já há um tempo, até antes dessa cultura do cancelamento de rede social hoje em dia, dentro do discurso literário. Né? Por exemplo, a Elizabeth Bishop, né, uma grande autora americana que foi defensora da ditadura militar, né, durante, né, a ditadura aqui no Brasil, e houve todo um movimento querendo se boicotar uma homenagem a ela na Flip, que é o Festival Literário Internacional de Paraty, e é uma discussão que existe, né? Quer dizer, ler os autores como obras daquele tempo e tentar entender o porquê daquilo, ou simplesmente não vamos ler mais, né? E vamos achar que aquilo lá está errado, visto que nossos valores evoluíram a partir disso, né? Ô, Igor, vai lá. Só um minutinho. Bacana você ter falado dessa coisa da cultura do cancelamento, esses debates, né, com relação a outros autores, como o Monteiro Lobato, a Elizabeth Bishop. E assim, eu sei que é uma questão polêmica, enfim, a gente pode até discutir depois isso, mas o meu posicionamento a gente tem que ler esses autores, assim. No caso, inclusive, do evolucionismo, como professor de história, eu sempre... isso, para mim, é um desafio, assim, porque a concepção, por exemplo, de tempo histórico que a maior parte das pessoas tem no senso comum é a concepção de tempo evolucionista, né? Nós já evoluímos do estado de selvageria e agora somos civilizados. A ideia de pré-história, por exemplo, é uma ideia que foi criada por esses evolucionistas. Então, as pessoas incorporaram isso, às vezes, sem saber de onde vem. E como é que a gente problematiza isso? Como é que a gente avança do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista até de ser pessoas melhores, de lidar com as diferenças culturais? É justamente lendo esses autores criticamente, percebendo que eles, lá naquela época, né, eles pensavam dessa forma, por que eles pensavam dessa forma, em que medida esse pensamento era limitado e tudo mais. Inclusive, a Elizabeth Bishop, assim, eu acho. O negócio da Flip lá é que tem um tom muito celebrativo, né? Então, na hora que sai o nome, fica parecendo que é uma homenagem, mais uma celebração, não uma coisa assim, vamos ler essa autora aqui agora e tal. Enfim, só para falar que eu acho que tem que ler o Lovecraft, enfim, Monteiro Lobato também, né? Para a gente poder desconstruir esses preconceitos aí que foram historicamente criados. Boto fé, eu também acho, cara, que tem que ler e ler com essa leitura, né, como você falou aí, crítica, né? Uma coisa, só para fechar, do que está rolando agora, que rolou um pouco nos Estados Unidos, de se quebrar estátuas de personagens lá que eram relacionados à escravidão, né? E aqui se falou muito da estátua do Guarda Gato, né? Se quiser falar disso, Gabriel, depois também, quem que foi e tal, quer dizer, se destruíram ou não, né? E quer dizer, são questões históricas também, acho que para a gente entender hoje, a gente tem que pensar ontem, né? E aí eu li em algum lugar e falei assim, pô, as pirâmides do Egito talvez tenham sido construídas em grande parte aí com trabalho escravo, né? Grandes igrejas, né, em cidades coloniais aqui no Brasil, então a gente vai destruir elas também porque elas têm a ver com a escravidão, ou a gente vai tentar entender, né, o que aconteceu e tal. É um debate massa também. Depois a gente continua nisso aí, vamos abrir para a Aline aí, que a gente já falou bastante aí. E aí, Aline? Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui escutando vocês falam tão bonito, até é difícil falar depois de vocês. Bom, meu relato vai ser mais uma impressão mesmo, né, pessoal, de sentimentos, assim, porque quando foi proposta, né, a ideia dessas leituras, eu fui a primeira a falar que eu tinha medo, né, Igor? E que eu não sei se eu ia conseguir topar, né, o gênero,
mas foi uma experiência muito positiva. E assim, foi muito legal, porque dificilmente eu teria oportunidade, né, de ter contato com esse gênero de outra maneira, né? Então, assim, foi muito positivo e eu gostei da experiência em si. Em relação às leituras, eu, assim, me senti mais tocada pelas leituras do Gato Negro, do Corvo, mais do que Lovecraft. E aí o Gabriel, na fala dele, me ajudou a entender um pouco, né? Assim, o texto do Lovecraft não me tocou tanto e, assim, de alguma maneira eu não estava conseguindo entender o porquê disso, né? E aí a fala do Gabriel veio pontuando algumas coisas em relação a isso, né? Eu também não senti medo na leitura e não me evocou, assim, muitos sentimentos, embora eu fui ali envolvendo com a história, querendo saber onde aquilo iria chegar, mas realmente não foi, assim, algo que me passou, né? O que o gênero tinha gerado de expectativa. Eu não fiquei com medo, viu, Igor? Inclusive, foi bem tranquilo. E assim, em relação às outras, então, né, as quais eu vou me ater mais, foi interessante pensar, assim, né, eu fiquei refletindo sobre isso, porque, especialmente, né, a do Gato, assim, foram leituras que me geraram horror, né, esse sentimento de horror, a do Gato Negro, principalmente, e não só, né, no aspecto da história, mas eu acho que o principal fator nisso tudo é pensar no horror daqueles fatos como coisas reais, né, e próximos do que a gente observa, às vezes, no cotidiano, observa, assim, né, nas notícias, nas informações do cotidiano. Então, é horrível, né, pensar no alcoolismo, no que ele pode fazer com as pessoas, com as famílias, né, é horrível pensar a questão da violência doméstica, é horrível pensar, tem a questão dos maus tratos aos animais. Então, a história dele me gerou horror porque eu, de alguma maneira, fui colocando isso dentro do contexto, da realidade, e aí a história, inclusive, deixou para mim, assim, né, o lado da ficção um pouco menos evidente, eu acabei transportando isso, né, para a realidade. Então, assim, foi uma leitura que me chocou de alguma forma, né? Eu até fui assistir o vídeo lá também, que tinha sido compartilhado, mas aí aqueles miados do gato começou a mexer demais comigo e eu não deu para terminar o vídeo, assim, né? O que foi narrado e compartilhado lá na sala de aula. Mas eu fiz a leitura completa, né, da história, assim, e o que me tocou foi isso, né? E a do Corvo, da mesma forma, assim, eu fiquei imaginando a situação de sofrimento, né, daquele... fiquei super triste pelo gato, Igor, e pela mulher, né, e por toda a situação, e também, né, pela pessoa, né, que se dizia uma pessoa calma, uma pessoa boa, tranquila, feliz, né, e no que ela se transformou. Então, assim, esses sentimentos, né, eles estiveram presentes na minha leitura. E a do Corvo também, assim, eu fiquei pensando na situação de sofrimento da pessoa que estava escrevendo, né, claro, não do autor, mas ali do personagem, e ele fala, né, do sofrimento pela perda de amigos, pela perda da amada, a solidão, né, tudo isso também estava muito forte, e aí aquele encontro dele, né, se eu posso dizer assim, com o Corvo, trouxe, né, muito desse sofrimento também. Então, nesse sentido, a minha leitura, ela foi tocada no gênero horror, vamos dizer assim, mas não tanto pelo sentimento do medo, né, da superstição, do desconhecido, do que aqueles fatos, né, poderiam evocar em relação ao místico, assim, mas eu me senti um pouco horrorizada, se assim posso dizer, com aqueles fatos e sentimentos transpostos para a realidade, né? Então, assim, nesse sentido,
foi uma experiência interessante, né? Pelas emoções, assim, que suscitaram em mim. E por isso, né? Assim, mais marcantes do que, na minha opinião, Lovecraft, embora também foi uma boa leitura. Bacana, Aline. Valeu o relato aí, achei interessante aí ouvir esses contrapontos aí. E eu acho que desses todos também, o que mais me toca, acho que para quem gosta de animal ainda, né? Eu sei que você gosta também. Pensar essa questão do sofrimento do bicho, às vezes toca a gente até mais do que do ser humano, né? Até esquisito, né? Porque ele mexe com a questão de empatia, né? Quer dizer, a gente pensar que esse tipo de coisa acontece, poderia acontecer e tal. E aquele desfecho trágico ali relacionado à loucura e etc. Achei legal mesmo. Pessoal, vamos começar aí. Ô, Agnes, tá por aí? Você quer abrir o microfone aí? Beleza. Ô, Carlos, Daniel, enquanto a Agnes digita aí, você quer ir falando? Sim, vocês estão me ouvindo? Tá meio baixo aí, você deve chegar aí. Melhorou? Sim. Melhorou? Aham. Assim, o que mais me chamou a atenção foi mais o aspecto de uma palestra que eu já tinha ouvido que falava sobre humor. Que o humor é aquilo que é o inesperado e o exacerbado. E eu percebi isso no horror também, que o que mais me causou horror foi aquilo que foi quando ele aumentou a história, quando ele coloca de um modo mais forte os aspectos e aquilo que é inesperado. O inesperado exacerbado, que causa horror, né? Eu achei interessante isso. Essas duas coisas que ele usa para causar o horror, né? Aquilo que se não esperava que ia acontecer, ou então enfocar mais num aspecto para causar esse medo. E o que eu achei interessante é que a mesma coisa que acontece com o humor, só que de modo contrário. O humor a gente vê o inesperado exacerbado e traz essa outro sentimento, mas do mesmo ponto. Isso que eu achei interessante. Bacana. Eu acrescentei esse tema aí que a gente usa muito na literatura relacionado à hipérbole, né? Esse sentimento hiperbólico, né? Ele tem a ver justamente com o exagero, e como você bem colocou aí, relacionando a questão da ironia, por um lado, mas também, né, do humor, mas também do terror, né? E também com esse entremear aí do desconhecido, né? Bacana. Galera, se tiver mais alguém que for digitar aí, já pode ir digitando aí que a gente já adianta. A Agnes falou sobre o Gato Preto, que é um conto que foi fácil de ler, mas a história é triste, e, né, que ela ficou meio angustiada e tal. E por causa da atitude do homem de maltratar os animais, as agressões feitas na mulher, por causa do abuso do álcool e por não saber entender o amor incondicional que o gato dedicou a ele. Me incomodou muito essa leitura. Ele possui questões que estão presentes no cotidiano. Consumo de álcool que destrói famílias e a violência contra a mulher. Você viu o conto antigo, assim, né? Como é que ele realmente tem uma contemporaneidade. E o Allan Poe, ele era alcoólatra também, né? Então não deixa de ter um tom autobiográfico quando ele escreve sobre isso também, né? Inclusive foi por causa da morte dele, acredito. Continua aí falando sobre o Corvo, que é um poema romântico, mas também sombrio, né? E que gostou do livro, e quando o Corvo fala nunca mais, ela entende que, como personagem, nós perdemos pessoas amadas, perdemos na vida, sofremos por vários acontecimentos, e que a gente tem que aprender a viver com a dor. Muito bem, realmente, o Corvo é um poema super atemporal, né? Quer dizer, ele não é nem um pouco datado. É um poema que ultrapassa uma questão relacionada especificamente àquele ponto, né? Temporal. E sobre o Chamado de Cthulhu, ela fala que é um conto que ela teve dificuldade para entender, mas depois de ler pela segunda vez ela conseguiu, e por ser um gênero novo, né, ela cria uma curiosidade para saber quem que era o Cthulhu,
e que a história é detalhada, com várias informações, e ela achou o personagem principal bem persistente, por sempre ir atrás do motivo da morte do seu tio-avô, porque ele não desiste, apesar das pistas, e leva acontecimentos aterrorizantes, que achou o final legal. Algumas questões que ela colocou ali, são muitas características que têm a ver com as narrativas do Lovecraft, né, e do Poe, que é a ideia do romance policial, né? Muito do que a gente vê hoje na televisão, em filme, surge muito daí, quer dizer, o cara vai descobrindo pistas, né, e aí ele vai compartilhando as pistas e você fica tentando entender junto com o cara o que está rolando, o que será que é, e aí, quando vê, ele consegue descobrir um negócio que você nunca ia imaginar, né? Vários livros muito famosos são assim, no Harry Potter, por exemplo, quem gosta, ele usa muito desse tipo de estratégia narrativa, né, e que é cristalizado aí nesse tipo de história aí. Muito bacana. Fora os recortes de jornal, né, de carta, que é muito bacana também. Parabéns, muito legal essa reflexão. Carlos também, muito massa. Júlia, tá por aí? Tô aqui, vou falar. O Alan Poe mexeu muito comigo, igual a Aline falou, então eu vou falar dos contos dele. E, tipo assim, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu cheguei até a falar com o Gabriel, na aula de história mesmo, antes de começar, assim, a matéria, eu falei que tava terminando de ler e tava sentindo muito medo. E, nossa, mexeu demais comigo. E o que mais mexeu foi A Queda da Casa de Usher, sabe? Eu tava lendo e eu li de noite. Aí, tipo assim, foi passando, aí ia dando aquela agonia, ao mesmo tempo eu queria continuar pra saber o que ia acontecer, e aquela parte que acho que é que mais mexeu, assim, que mais me deixou angustiada, digamos assim, foi quando o amigo tá lendo pra ele aquele livro, pra tentar acalmar ele, aí o cara fica, tipo, parado assim e ouvindo as coisas na casa, tipo, nossa, me mexeu muito, eu tava lendo à noite, então eu senti bastante medo. E o Gato Preto também, até tudo que vocês falaram aí é o que eu pensei teria para falar também, que é questão de maltrato aos animais e tal, violência doméstica, alcoolismo, e tipo, não é um negócio que deu medo, mas deu uma agonia, assim, né, sabe, uma angústia, e tipo, o vídeo depois também é muito... A Aline falou isso, eu acho, que aí tem os miados do gato, e vai dando aquele negócio ruim, estranho. E o Corvo também, gostei bastante, é triste, né, tipo, lendo assim, e eu gostei de ter, que você colocou lá as traduções e ver que, tipo, fez bastante sucesso, foi traduzido e tal, e esse negócio da tradução é muito legal, fiquei pensando depois que o trabalho, né, que deve ser para conseguir manter as rimas e tal, então, assim, eu gostei muito de todos que eu li, mas o meu preferido, mesmo eu não gostando, mas o que mais mexeu, assim, comigo foi A Queda da Casa de Usher. Bacana. Realmente, naquela casa Usher, inclusive, tem filme também, né? Vocês podem procurar depois. O Poe é um cara muito adaptado para o cinema aí, e são obras muito famosas. Tem até um Simpson lá que eu coloquei junto, adaptando o Corvo, né, e tal. E é emocionante. Oi? Ô Igor, um negócio que eu esqueci de falar também, que depois eu fui pesquisar e, tipo, achei interessante, assim, mas foi a biografia dele, tipo, ver as coisas que ele já passou. O pai morreu quando ele era muito pequeno, aí ele foi adotado, depois foi expulso acho que do exército e tal, então a história dele também é muito... Dá até para fazer um paralelo, não que ele tenha escrito as coisas por causa da vida dele, mas é legal ler depois também e ver as coisas que o autor já passou. Bacana. Realmente, isso é uma coisa até que eu queria tentar aos poucos ir acrescentando nos nossos estudos, que é falar um pouco sobre a vida dos autores que a gente for pesquisar. Eu acho que isso é legal. E tanto Lovecraft quanto Poe tiveram vidas catastróficas, não fizeram sucesso em vida e são hoje talvez os dois autores mais importantes do gênero aí, né? Tem o Stephen King, que também tem romances de terror muito famosos aí, que tá vivo ainda, né? E, enfim, né, a vida deles parece que podia fazer uma história à parte, né? Alguns têm, inclusive. Bacana. Isabelle, tá por aí? Oi, tô sim. Sim. Tá dando para ouvir? Eu queria falar que
até agora foi as leituras que eu mais gostei, porque eu tô muito acostumada com esse tipo de leitura. Eu gosto muito de ler terror, eu sempre fico procurando por esse tipo. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ia ser Lovecraft, porque eu conheci o Lovecraft no final do ano passado, e aí eu comprei uns livros dele. E o primeiro conto que eu li foi A Cor que Caiu do Céu. E, assim, eu acho que como foi o primeiro conto, eu não me apeguei muito, eu achei meio estranho, sabe? Mas aí eu li mais e tal, e esse do chamado do Lu, eu acho, eu gosto bastante. E só que eu não sinto muito medo nesses contos. O único que eu queria comentar que eu senti muito medo do Lovecraft lendo chama Sussurros na Escuridão. E até é o meu favorito. E, nossa, dá muito nervoso de ler. E sobre o Alan Poe, eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas nunca tinha lido. E o que eu mais gostei também foi A Queda da Casa de Usher, porque dá aquela agonia, aquela vontade de saber o que está acontecendo, sabe? Quando a mulher, quando ela morre, ela vai pra gruta, e aí você fica o tempo todo pensando, tá, mas por que teve isso na história? E aí você fica pensando enquanto está acontecendo as coisas durante a tempestade, você fica pensando, a mulher tem alguma coisa a ver, e você tá esperando ela aparecer de novo, sabe? Então, eu gostei muito também, com certeza eu vou ler mais sobre mais contos do Alan Poe, porque é totalmente o meu tipo de leitura. E sobre o Gato Preto também eu gostei muito. O Corvo também, eu tive um pouquinho de preconceito no começo, porque eu não sou muito acostumada a ler poema, eu fico muito perdida. Mas eu gostei bastante. E eu só queria, para fechar, comentar uma última coisa, que muita gente fala, né, que o Lovecraft ele é o pai do terror e o Stephen King é o seu discípulo e tal, que e eu como uma grande fã do Stephen King, eu queria comentar também que eu acho que não é tanto assim, porque o Lovecraft ele coloca o terror como uma coisa longe da gente, tipo, que a gente não conhece, e o King coloca uma coisa perto, sabe, que tá ao nosso redor. Então, mostrando, tipo, os perigos, mais ou menos, tipo, que a gente nunca tá sozinho, sabe? Os dois juntos. Então, é isso. Eu adorei as leituras. E essa é o meu ponto de vista. Bacana, muito legal. Bom saber que você gostou e que é um gênero que você curte. A ideia nossa é diversificar aí gêneros, né, estilos de leitura para a gente conseguir ter contato com bastante coisa. Se eu for recomendar para alguém conhecer literatura de terror, eu recomendaria com certeza esses três autores. E cada um tem as suas idiosincrasias aí, né? Cada um tem as suas especificidades e acho que vale a pena conhecer todos. O Stephen King tem filmes maravilhosos aí baseados na obra dele, né? O que eu mais gosto é o Iluminado, né? A versão do Stanley Kubrick é sensacional, mas tem vários outros, né? O It, né? Que lançou uma outra versão aí nova e tal, entre vários outros. É realmente bacana, legal essa visão aí também. Eu também, eu tive, inclusive o livro é sensacional, assim, quem gostou do filme, leia o livro que é cabuloso, muito bom. Maria Clara, tá por aí? Beleza, vai digitando aí. Legal aí, ó. Quem sabe uma hora a gente pede um livro do Stephen King aí pra gente ler no clube, né? Era uma boa também. O problema é que os livros dele são gigantes, né? O Iluminado não é tanto, não, mas tem uns que, nossa senhora, é muito grande. Mas é muito massa. Ô Maria, quer falar? Enquanto a Maria Clara digita? Quero sim. Eu só vou testar pra ver se dá pra me ouvir. Tá dando pra me ouvir? Sim, pode falar. Tá. Eu vou falar primeiro do que eu achei que seria o que eu acharia mais bobo, mas foi o que me tocou mais ainda.
foi a mesma coisa que aconteceu com a Aline, porque eu gosto muito dos animais, então me tocou bastante pela relação que eu fiz tipo, com a questão do cotidiano, que é uma coisa que a gente vê, não vê assim acontecer, mas acontece, né? Assim, questões de notícias, essas coisas. E foi uma coisa que me trouxe um certo horror, não de medo, mas tipo assim, que é uma coisa que traz uma certa angústia e a gente acaba, tipo, como é que fala? Se tornando uma coisa normal, entre aspas, né? Porque a gente vê violência doméstica, a gente vê maus tratos aos animais e infelizmente é uma coisa que acontece. E me deu aquele sentimento de, como que eu posso falar? Impunidade. Eu me senti, não sei, eu me senti muito emocionada em relação a isso, como que a pessoa se transformou por causa do álcool e o que ele fez com a esposa, e especialmente com o gato, porque, igual você falou, eu me senti mais tocada pela morte do gato do que da mulher. E eu gostei bastante da leitura, apesar de ter me deixado muito triste, porque foi uma coisa que acontece, eu já vivenciei isso, porque um gatinho meu, tipo, ele morreu envenenado. Então foi uma coisa que me trouxe certas lembranças que eu não queria lembrar. E passando para o outro, que foi o Chamado, eu não gostei muito dele, eu não tinha entendido. Aí eu fiquei relendo algumas partes para ver se eu conseguia entender. Eu achei bem interessante porque me deixou intrigada para saber o que aconteceu no final e o que seria a coisa que era dita. Porque eu fiquei imaginando e eu não consegui, não trouxe nenhuma imagem na minha cabeça, até pesquisei na internet, meio que apareceu tipo um polvo, uma coisa esquisita. Aí eu fiquei naquele pensamento, tipo, meu Deus, que coisa que é essa? Aí depois eu me senti bem criada depois no final, mas no final me decepcionou muito, porque eu esperava mais. Mas aí foi legal, eu gostei. E o Corvo, eu fiquei bem triste também, porque é uma coisa que trouxe um certo pensamento que eu levei como se fosse um nunca mais, são aquelas questões que a gente se pergunta e a gente não consegue obter respostas. Tipo, quando uma pessoa muito querida sua morre ou vai embora da sua vida, a gente fica se questionando do porquê que isso aconteceu, ou as questões do pós-morte, tipo, o que seria da gente depois da morte, o que vai ser. Aí eu senti como se fosse um nunca mais, como se fosse aquelas questões que a gente não tem resposta, que a gente pergunta e a gente não acha a resposta. Aí eu gostei bastante, apesar de ser triste dele, porque parece que ele ficou meio louco depois que a mulher dele morreu, parece que ele ficou meio perturbado para começar a conversar com o Corvo. E eu fiquei nessa questão de, será que o Corvo realmente respondeu ele ou é tudo loucura da cabeça dele? E o que eu mais gostei, apesar de não ter sido, acho que, a leitura obrigatória, foi a cor que caiu do céu, que me deixou muito intrigada do que seria esse meteorito que caiu e o final, tipo, depois daquela parte que ela volta pro céu. Aí eu fiquei por entender o que. Ai, eu tô travando muito, fico nervosa, eu fico gaguejando. Do que seria, o que aconteceu depois, se iria ter uma continuação, alguma coisa, que eu fiquei realmente pensativa sobre o que foi feito depois. E se depois que virasse, acho que um rio ou uma represa, se as pessoas bebessem daquela água ou comessem algum animal que estaria oriundo dela, se morreria também, ou se aconteceu o que aconteceu com a casa, né, que ficou tudo cinza. E uma coisa que eu fiquei muito intrigada, muito decepcionada, foi por que aquela família não foi embora depois que eles viram que aconteceu com as coisas estranhas. Porque eu seria a pessoa que já seria a primeira a correr quando começasse a acontecer isso. E, tipo, eles ficaram na casa até a última pessoa morrer. O que me deixou muito decepcionada e muito intrigada do porquê que eles fizeram isso. E a outra também que me deixou, que eu gostei bastante, foi a última. Eu esqueci o nome, a queda da Casa Usher. Foi a que me deixou com mais medo, porque eu fiquei imaginando tudo que ele falou, como se estivesse acontecendo, porque eu também li de noite e eu fiquei, tipo, meio paranoica, sabe? Assim, aquela dificuldade de dormir que você fica pensando de ir beber água na cozinha e dá um certo medo. Aí eu fiquei com certo medo. E principalmente eu gostei dessa leitura porque teve muita reviravolta, porque no que eu achei que a irmã dele realmente estava morta, ela voltou e morreu em cima dele e ele morre também. E me deixou muito deprimida essa leitura, porque o amigo dele fazia de tudo para animar ele, e ele ficava cada vez mais deprimente, e, como é que fala, se deteriorando, por se dizer. E eu fiquei muito intrigada com a questão do lago. O que aconteceu, o que seria o lago, e se o lago teve... O que tinha no lago que engoliu a casa e que deixava o ambiente tão tenebroso. Aí foi isso, eu gostei bastante das leituras, apesar de não ser um tipo de leitura que eu gosto, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, e quando o senhor falou que seria contos de terror, eu falei, meu Deus, eu tô lascada para ler isso, mas me surpreendeu, e principalmente porque não seria uma leitura que eu pegaria para ler se não fosse
assim, entre aspas, pedida. Então, foi legal eu ler, porque foi uma experiência diferente e foi uma coisa nova que eu fiz. Bacana demais, que legal aí suas impressões e, como eu já falei, né, um dos objetivos nossos é justamente rodar aí para gênero que alguns vão gostar, outros não, e eu acho que a gente tem a possibilidade de se surpreender, de conhecer coisas legais aí, eu acho muito bacana. Gostei de você ter destacado aí, tanto da Cor de Caiu do Céu, que eu acho que talvez seja o meu favorito de todos esses, e também da Casa Usha, que o personagem principal, talvez, sejam a casa, né, o lugar, né, e não necessariamente os personagens parecem meio coadjuvantes do grande protagonista, que é o lugar, né, que desmorona no final, né. Em ambas, eles se desfazem, né, no final. Eu acho isso bacana, bastante legal, e esse não saber, né, o que será que vai rolar depois, né, eu acho isso bem, bem doido. A Maria Clara falou aí do poema O Corvo, que ela achou bem melancólico, que ela não sabe se captou bem a essência, mas que ela leu algumas vezes, mas que é legal a simbologia do corvo. A simbologia do corvo, né, o bicho que, pra gente, é o urubu aqui, né, é um bicho que se alimenta né, o símbolo da morte, que se alimenta de carne putrefata e tal. Que tem é um ser profético, ligado ao lado sombrio e demoníaco, como ela coloca ali, mas que foi interessante ler o poema, que ela achou bem difícil de entender na primeira leitura, mas depois de ler algumas vezes dá para captar um pouco mais o sentido dele. Realmente não é nada. Cada vez que eu já li umas 300 vezes o poema, cada vez que eu leio parece que é uma experiência diferente, estética e de sentimento também, eu acho isso legal. O Gato Preto, ela fala que não foi nada do que ela estava esperando, que ela achou sinistro e aterrorizante, principalmente o final, e o autor com certeza consegue mostrar a crueldade e a frieza do personagem muito bem. E é legal porque ela traz um pouco essa superstição que existe em relação ao Gato Preto. Ninguém tinha levantado, mas é bacana também, né? Que é o Gato Preto, sexta-feira 13, não sei o quê. Mas que ele realmente evidencia não é a crueldade do gato, né? Realmente é a crueldade do ser humano e a brutalidade. Né? E o final foi bem triste, mas ao mesmo tempo satisfatório. Que o desfecho é bem concreto, não deixa nada solto ou fora do entendimento. Ela gostou muito. E, ó, curiosamente, o que a gente falou foi o que menos gostou, o que ela mais gostou de todos foi o chamado de Cthulhu. Cada um falou Cthulhu de um jeito, mas vocês viram que a intenção dele é ser uma língua desconhecida que ninguém consegue falar, em nenhuma língua humana, né? Então, a gente não conseguir falar, não tem problema, né? E também imaginar os monstros do Lovecraft, eu acho que a hipérbole Lovecraftiana é uma das mais loucas, né? A gente não consegue imaginar nenhum tamanho dele. Vocês repararam isso, o jeito que ele fala do tamanho das coisas, né? Ele usa termos ciclópicos e imensos e não sei o quê. Você não consegue nem imaginar, nem ouvir, nem imaginar a palavra, nem imaginar a imagem direito, né? Isso eu acho que é um outro nível de narrativa que é bastante interessante também, que é ele descrever tudo, e aí quando ele entra nesse terreno do desconhecido, a gente não consegue visualizar nem o som, nem a imagem daquele horror desconhecido, né? Isso é bastante interessante também. E aí ela fala que envolveu bastante ela e que foi muito interessante porque a escrita é bem rebuscada, mas dá para entender, né? Ele usa muito adjetivo, né? Esse conto é bem macabro e me deixou bem curiosa, na verdade. Então ela queria saber logo o que aconteceria. Uma coisa interessante dos contos relacionados a Cthulhu, você vê que a Cor Caiu do Céu não tem nada a ver com essa ideia de vários outros contos que tem a ver com Cthulhu. É que quanto mais a pessoa vai sabendo, ela vai perdendo a sanidade. Quanto mais ela vai entendendo sobre esses mistérios, ela vai ficando louca até chegar num ponto que né, se ela vê ou ouviu alguma coisa, leu o Necronomicon, não sei o quê, ela vai ficando louca. Então é um negócio que a razão humana não consegue assimilar. E o jeito que ele escreve isso eu acho doido também. E ela ficou satisfeita no final, porque apesar de deixar meio aberto, o autor já nos dá uma ideia do que vai acontecer com o personagem depois que ele terminar o manuscrito. Ela sentiu um certo preconceito em alguns trechos, como a gente falou anteriormente, mas fazendo ligação com o contexto da época em que o conto foi escrito, era até cabível, né, compreensível, mas ler isso hoje em dia causa um certo estranhamento. Que bom, né? Que causa. Cara, muito legal, galera. Queria saber se alguém tem mais alguma questão. Gabriel, Aline,
ou demais aí, para a gente encerrar. Tem alguns pontos só que eu queria falar rapidinho antes da gente terminar. Alguém mais? Alguma questão? Manda no chat aí que tá ok, se não tiver mais nada aí, por favor. Beleza. Ó, uma questão que eu queria pedir aos alunos aí, que é para incentivar os colegas a participarem dos encontros, né? Eu acho que se a gente fizer reuniões aí que já estão sendo poucas, no máximo uma por mês, né? E não tiver uma participação da maioria, acho que perde um pouco de sentido. A gente faz uma por bimestre, né? A produtividade vai ser menor, mas a ideia é que as pessoas que estão participando se envolvam, até porque é uma disciplina, né? Apesar da ideia a gente abrir isso como projeto de extensão também. Sobre o livro Imunidade ainda falta, acho que umas 5 pessoas para fazer a resenha, então a gente tem que fazer. E sobre esse ciclo de contos, depois a gente vai discutir no grupo como organizar, porque eu queria que tivesse pelo menos uma resenha de cada um dos textos. Vão ser 9 textos no total, né? Esses 4 mais o poema O Corvo já são 5. A gente vai passar mais 4 contos agora. Talvez a gente dividir em duplas, né? Não sei o que vocês acham. Depois, se vocês quiserem falar algo no chat aí, como é que vocês acham que a gente divide para serem feitas as resenhas do conto, para não pesar para vocês também. Como eu, Gabriel, a Aline tem falado sempre, a ideia não é ficar com chatice de disciplina, de notinha, de vocês têm que fazer, mas a ideia é que tenha a participação de todo mundo, né? Sim, nesse caso, sim. A próxima resenha vai ser relacionada aos contos. Então, eu vou passar mais 4 agora. A gente vai fazer um bookgram também, um Instagram de livros, mas aí, tanto acho que um blog quanto o Instagram, eu vou deixar para o próximo bimestre, depois que a gente terminar esse ciclo de contos. Beleza? Eu não sei se alguém aí tem a manha de fazer essas imagens aí de internet, pessoal da informática, depois a gente manda lá no grupo, mas acho que era legal se a gente conseguisse fazer uma imagem de divulgação do grupo, para a gente já começar, e talvez para o nosso próximo encontro a gente abrir para quem quiser participar de que não seja do projeto, principalmente porque são contos aí que acho que dá o que falar. Os contos que a gente vai discutir vai ser o conto Aqueles Dois e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Olha que título lindo, né? O conto Aqueles Dois está no livro Morangos Mofados e o Dragões Não Conhecem o Paraíso é o nome de um livro de contos, ambos de um escritor, né, famosíssimo, que é o Caio Fernando de Abreu, né, e que discute questões existenciais, mas relacionadas à sexualidade, à homossexualidade e a maneira de se colocar no mundo, né? E é um dos meus autores favoritos, né? Eu já li a obra completa dele e é maravilhoso. Vale muito a pena. Ele morreu muito jovem, com 42 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele teve AIDS também. Então, é um autor que dialoga com muita coisa interessante dentro da literatura contemporânea já, né? E a outra autora, né, que nós vamos trabalhar vai ser a Conceição Evaristo. E os contos vão ser o conto Olhos d'Água e Maria, ambos do livro de contos Os Olhos d'Água da Conceição, que também discute questões relacionadas à origem social, à raça, à etnia, a gênero, né, ao ser mulher, à maternidade. E a gente vai entrar em questões mais contemporâneas e com um brilhantismo de narrativa e uma sensibilidade imensa desses dois, assim, que só de falar eu arrepio, assim, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu preciso da ajuda de vocês aí para incentivar os colegas a participarem e para a gente pensar aí em como organizar essa produção de resenhas dentro dessa segunda etapa aí dos contos e também para a gente fazer uma imagem divulgando nosso próximo encontro, que deve ser aí mais para o final de agosto, beleza? Vai ser do meio para o final de agosto, que vai ser quando a gente for terminar esse bimestre. É isso, galera. Queria saber se ficou alguma dúvida, se está de boa por hoje, mais algo a acrescentar, está tudo bem aí. Tudo certo? Respondi aí, né, Júlia, sobre as próximas leituras. Vamos juntar todos aí, depois a gente divide quem que vai fazer a resenha de qual. Acho que talvez fique mais interessante. E para ficar menos coisa para vocês fazerem também. Pessoal, então muito obrigado pela participação. Eu vou disponibilizar a gravação aí no YouTube, daqui a pouco eu já vou subir. Obrigado pela leitura, obrigado pela contribuição. Valeu, Aline, valeu, Gabriel, valeu a todo mundo que ficou aí até agora. E tenham um bom recesso, umas boas férias.
e que fiquem em casa aí, fiquem bem. Quem quiser aproveitar para já adiantar essa leitura dos contos nas férias, são contos pequenos, mas maravilhosos. Assim, por mim, eu daria muito mais contos deles, mas eu estou tentando limitar para a gente não ficar tão extenso, né, o que a gente tem pedido. Beleza? Muito obrigado. Valeu demais. E até a próxima. Por hoje é só. Até mais.